Graça e paz, meus irmãos. Meu nome é Bárbara, eu sou a esposa de Gabriel. E ele, semana passada, falou a vocês sobre discipulado, discipulador e discípulo. E hoje eu vou dar um complemento nessa aula. Vamos falar sobre treinamento. Falando em treinamento, é importante lembrar que Jesus escolheu 12 pessoas para treinar. Nisso, foi estabelecido um pacto informal, onde os discípulos estavam prontos para ouvir o Mestre Jesus e aprender e entender as exortações de Jesus, como Jesus estava pronto para ensinar. Então, já de cara, a gente consegue entender que existe um compromisso entre aprender e transferir o conhecimento. É importante a gente ter em mente que, para a gente poder treinar alguém, a gente precisa estar sendo treinado por alguém. Em nosso dia a dia, a gente consegue perceber isso quando um pai treina seu filho, que por consequência o filho treina seu filho, e assim vai passando os valores de geração em geração. E é assim que deve acontecer no reino de Deus. Existe o discipulado intencional e o não intencional. O discipulado não intencional é quando a gente discipula alguém através de nossas atitudes, de nosso testemunho de vida. Você não tem intenção de estar ensinando aquela pessoa, mas você acaba ensinando por sua vida. Isso deve existir. E deve existir também o discipulado intencional. É importante a gente entender também que a família viva trata as pessoas de fato como família e não como uma empresa, como outras igrejas faz, que trata o líder pastoral ou o pastor como um gerente. E os pastores, por sua vez, tratam suas ovelhas como produtos, onde não há essa conexão sincera entre discípulo e discipulador. Mas na família viva a gente precisa trazer isso. Nós nos relacionamos como família, onde confessamos os pecados, onde abrimos o nosso coração, somos exortados. E é isso que a gente vai aprender na aula de hoje. Dando um exemplo aqui do Mestre Jesus, a gente consegue perceber que quando ele separou aquelas 70 pessoas que saíram de casa em casa, de dois em dois, indo pelas casas, falando do Evangelho, Jesus interferiu na vida de Barnabé. Barnabé foi um discípulo, um aprendiz de Jesus. Barnabé, em sua caminhada cristã, com certeza influenciou na vida de Paulo, onde Paulo também interviu na vida de Barnabé. É uma troca e é isso que a gente precisa fazer hoje em dia. Paulo foi um exemplar discipulador para Barnabé, que virou um jovem pastor. Veja aqui o que Paulo fala em 2 Timóteo. Isso aqui é uma árdua recomendação para a gente. É muito importante a gente entender esse versículo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas, entregue-os aos cuidados de homens de confiança, que sejam capazes de ensinar outros. Nós precisamos pegar o conhecimento e passar para homens de confiança. E nós também precisamos ser essas pessoas de confiança para falar desse evangelho para outros. A ideia do cristianismo é que se espalhe. E o evangelho, puro evangelho, só vai se espalhar de forma pura, de forma saudável, se houver esses discipulados, se houver esse acompanhamento, se houver essa instrução. É muito importante que a gente entenda isso. Já dei o exemplo do Mestre Jesus e agora eu vou dar um exemplo de ligamento. A gente precisa entender que somos junta de ligamento. Em Romanos 12 fala o seguinte. Vou ler Romanos 12, do capítulo 4 ao 6. Diz o seguinte. Assim, somos como as várias partes do corpo humano. Cada parte tem seu significado no corpo, visto como um todo, mas não o contrário. O corpo de que estamos falando é o corpo formado pelas pessoas escolhidas por Cristo. Cada um de nós encontra significado e função como parte desse corpo. Preste atenção ao que fala agora. Não podemos ser como um dedo decepado, que não tem valor. Então, desde que estejamos ligados às outras partes, constituídas de maneira genial e funcionando maravilhosamente no corpo de Cristo, sejamos o que fomos feitos para ser, sem inveja ou sentimento de superioridade sobre os outros, sem tentar ser algo que não somos. É importante a gente entender que fomos chamados para ser liga de juntamento. Fomos chamados para participar do corpo de Cristo,
onde Cristo é a cabeça e somos cada peça funcional desse corpo, funcionando maravilhosamente bem, como a minha versão da Bíblia fala. É importante a gente saber que a gente não pode ser como um decepado, que não tem valor nenhum. Se a gente pega a Bíblia para estudar e se isola no canto para estudar, não quer se envolver em um corpo, não quer buscar discipulado, não quer confessar pecados, não quer aconselhamento pastoral, sinto lhe dizer, você não é um cristão. Você é apenas uma pessoa que gosta da Bíblia, mas você não entendeu o significado. É muito importante que você tenha um discipulador. É muito importante que você discipule pessoas. Você foi chamado para isso. Veja mais um versículo que fala em Efésios 4. E eu vou ler do versículo 14 ao 16. Isso é a recomendação de Paulo. Chega de ser criança. Não dá para tolerar gente ingênua. Bebezinhos que são alvos fáceis dos impostores. Deus quer que cresçamos, conheçamos toda a verdade e a proclamemos em amor, a semelhança de Cristo em tudo. Estamos seguindo Cristo, que é a base de tudo que fazemos. Ele nos mantém juntos. Sua respiração e seu sangue fluem através de nós, nutrindo-nos para que possamos crescer com saúde em Deus, fortalecidos em amor. Paulo aqui está dizendo que a gente é nutrido por Deus, gente. Não tem como a gente ser nutrido por outras fontes. E hoje em dia a gente é nutrido por Deus através de sua palavra, através de orações. Mas como eu falei anteriormente, não tem como ser apenas nutrido por Deus sem fazer parte de um corpo. Você precisa fazer parte de um corpo que é o corpo de Cristo, senão não faz sentido. Vou deixar mais um versículo aqui que é Colossenses 2. Vou ler do versículo 18 ao 19. Não tolerem os que tentam governar a vida de vocês, exigindo reverência e insistindo que vocês se juntem a eles em sua obsessão por anjos e visões. É tudo conversa fiada. Eles não têm nenhum contato com a fonte de vida, Cristo, que nos reúne a todos numa única peça. O seu fôlego e o seu sangue passam através de nós. Ele é a cabeça e nós o corpo. Só teremos um crescimento saudável em Deus se Ele nos nutrir. De novo, falou várias coisas chaves para o que a gente está aprendendo hoje. Somos uma única peça. Só Deus nos nutre. E toda a nutrição, o sangue, a respiração, que é vital para o corpo, vem de Cristo, vem da cabeça. Então, nossa fonte de vida tem que ser Jesus, tem que ser os ensinamentos de Jesus. E como é os seus ensinamentos de Jesus? Através de sua palavra. Apenas isso, lendo a Bíblia e estudando a Bíblia. Aqui no começo do versículo está falando assim: não vão atrás de visões ou conversas tolas, porque a gente hoje em dia tem muito disso, de sonhar com alguma coisa e achar que aquele sonho Deus falou com você, mas a gente tem que ter cuidado nessas coisas, porque é claro aqui na Bíblia que a gente tem que buscar conhecimento através de Deus. Deus tem que nos nutrir. Então, é muito relativo o que eu sonho ou o que eu penso. A gente não pode colocar isso como uma verdade. A verdade que nos guia é a palavra de Deus apenas. Queria que vocês entendessem que ser junta e ligamento é o seu primeiro ministério. Infelizmente, a maioria dos cristãos não sabem disso. Os perdidos estão mortos e separados de Deus. E quando eles se convertem, eles ganham uma nova família. O problema é que eles não conseguem se relacionar com ela, eles não sabem, eles não têm alguém que oriente para se relacionar com essa nova família. Esses novos convertidos precisam de alimento, apoio e cuidado. E eu e você somos responsáveis para fazer essa conexão do novo membro, do novo convertido a uma igreja em casa. Esse relacionamento produz edificação mútua. Vou ler um versículo que fica aí em Romanos. Paulo fala assim em Romanos 1, do 8 ao 12. Dou graças a Deus por meio de Jesus por todos vocês. Faço isso em primeiro lugar porque em toda parte recebo notícias da vida de fé que vocês têm e toda vez que as ouço, dou graças a Deus. E Deus, a quem dedica orações e serviço, divulgando as boas notícias a respeito de seu Filho, sabe que, quando penso em vocês em minhas orações, e isso acontece o tempo todo, expresso o desejo de que Ele prepare o caminho para que eu possa visitá-los. Quanto maior a demora, mais eu sofro. Quero muito estar aí para compartilhar o dom de Deus pessoalmente e vê-los crescer fortes diante dos meus olhos. Mas não pense que farei isso sem querer nada em troca. Vocês têm tanto para me dar quanto eu a vocês.
É uma troca mútua. E é importante a gente ter essa necessidade de urgência em nosso coração. Como Paulo fala, eu oro a Deus para que Deus abra os caminhos e as possibilidades para que eu possa me encontrar com vocês e nutri-los e aprender com vocês. Como Paulo fala, ele até brinca, né? Não pense que eu vou falar sem nada em troca. O que eu vou ganhar de vocês também é edificante. E é isso que a gente tem que estar pronto no discipulado. O discipulador tem que estar pronto para ouvir do seu discípulo e aprender com ele. Assim como o seu discípulo pronto para ouvir do seu discipulador e aprender com ele. Encerrando agora essa parte de ligamento, eu vou dar uns exemplos de como Jesus se relacionava com os seus discípulos. É importante a gente lembrar que o relacionamento que Jesus ensinou para que a gente tenha com o nosso discípulo é como ele fazia com os 12. Ele pescava, ele partia o pão, ele orava com os discípulos, ele orava pelos discípulos. Eles viajavam juntos, eles faziam tudo juntos e tinham tudo em comum. E é muito importante que a gente se sacrifique pelo nosso discípulo, do mesmo jeito que Jesus se sacrificava pelos 12. Jesus também ensinava aos 12. Veja o que vem dizendo em Mateus 17, dos versículos 14 ao 20. Vou ler até o 21. Ao sopé da montanha, uma multidão os aguardava. Enquanto se aproximavam, um homem saiu do meio do povo e ajoelhou-se implorando: Mestre, tem misericórdia do meu filho. Ele tem excessos de loucura e sofre terrivelmente com as convulsões. Às vezes cai no fogo, outras vezes no rio. Eu os trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam fazer nada. Então Jesus suspirou. Mas que geração! Vocês não conhecem a Deus e são muito maus. Até quando vou ter que aguentar esse tipo de coisa? Quantas vezes ainda vou ter de passar por isso? Traga o menino aqui. Jesus ordenou que o demônio que o afligia saísse e o demônio foi embora. Na mesma hora o menino ficou bem. Quando os discípulos ficaram a sós com Jesus, eles lhe perguntaram: por que não podemos expulsá-los? E Jesus disse assim: porque vocês ainda não levam Deus a sério. A verdade simples é que se vocês tivessem fé, pequenininha como uma semente de mostarda, poderiam dizer a essa montanha: saia daqui, e ela sairia. Não haveria nada que vocês não pudessem enfrentar. Jesus aqui falou para os discípulos. Ele ensinou que a fé deles era pequena, eles não estavam levando Deus a sério. E Jesus também ensinou como lidar com esse problema. Olha, vocês precisam buscar mais fé. Se vocês tivessem um pouquinho só de fé, vocês conseguiriam fazer coisas grandes. E é isso que a gente tem que ter essa visão com o nosso discipulado. Que a gente precisa ensinar para ele, mostrar o problema e como solucioná-lo. É por isso que é tão importante a comunhão com o Espírito Santo, porque só o Espírito Santo consegue abrir essa visão pra gente. Outra coisa que Jesus nos ensina é sobre ouvir, fazer questionamentos e ouvir. Vê só o que vem dizendo aqui em Mateus 16, dos versículos 13 até o versículo 15. Quando chegou às vilas de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: o que o povo anda dizendo a respeito do Filho do Homem? E eles responderam: alguns pensam que é João, o Batista, outros acham que é Elias. Há quem pense que é Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus insistiu: e vocês? Quem acham que eu sou? E ele deixa lá essa reflexão, essa meditação, nos ensinando também que a gente precisa questionar a respeito do reino de Deus, questionar quem é Deus, questionar a fé do nosso discípulo, questionar e ouvi-lo. É importante que a gente entenda isso. Agora eu vou falar um pouco sobre a prestação de contas. Vê só o que Charles Swindoll fala sobre prestação de contas. Ele diz o seguinte: prestação de contas é resguardar a pessoa de perigos potenciais, identificar a possibilidade de áreas sem visão, funcionar como comissão de consultoria, trazer novas perspectivas e sabedorias, onde tais qualidades possam estar faltando. Você precisa ter visão, você precisa conhecer o discípulo, você precisa mostrar para ele: olha, essas áreas aqui da sua vida precisam ser expostas aqui para mim, para que a gente possa orar e trabalhar junto. É proteger o seu discípulo, é amá-lo. E prestação de contas é isso. Você como discípulo, que ao mesmo tempo você discipula alguém, você é discípulo. Você deve prestar contas a alguém, que é o seu discipulador, como seu discípulo precisa prestar contas a você. É muito importante que seja isso. Você precisa revelar quais as áreas de sua vida estão sem visão. Você precisa resguardar você mesmo e a outra pessoa que está lhe discipulando de
algo que vem acontecer no futuro. Você precisa confessar seus pecados, você precisa confessar o que você tem sentido, o que você tem pensado. É esse relacionamento puro que Jesus está falando quando nos orienta para que a gente crie discípulos. Vou deixar alguns versículos aqui na tela, que é prestação de contas a Deus, tem 2 versículos. Pause o vídeo, leia, medite. Tem prestação de contas uns aos outros e prestação de contas aos líderes. Tem 2 versículos para cada e eu vou ler alguns aqui. Mas pause o vídeo, abra sua Bíblia e medite em cada um deles. É muito importante que a gente pare esse momento na aula e faça essa meditação. Vou ler aqui o versículo que está em Mateus 12. Vou ler do 34 ao 37. A mente de vocês parece um ninho de cobras. Como dá crédito ao que dizem, já que são tão tolos? É o coração, não o dicionário, que dá significado às palavras. A pessoa de bem produz boas obras e boas palavras todo o tempo, mas a pessoa má é como praga no pomar. Permitam-me dizer uma coisa: cada uma dessas palavras impensadas voltará para assombrá-los. A hora da prestação de contas vai chegar. As palavras são poderosas, leve-nas a sério. Elas podem ser a sua salvação, mas também podem condená-los. Aqui foi uma exortação sobre a prestação de contas a Deus. A hora da prestação de contas a Deus vai chegar. É muito importante a gente nunca esquecer disso na nossa caminhada cristã. Nós devemos prestar contas a Deus. Outro versículo aqui é sobre prestar contas aos líderes. E eu vou ler aqui um para a gente meditar sobre. Ouça só o que vem dizendo em Hebreus 13, 17. Sejam obedientes aos seus pastores, ouçam o conselho deles. Eles estão atentos à condição de vida de vocês e trabalham sob a estrita supervisão de Deus. Contribuam para que a liderança deles seja alegre, não penosa. Por que tornar as coisas mais difíceis? E aqui está mostrando que, do mesmo jeito que a gente deve prestar contas ao nosso líder, o líder está prestando contas a Deus, que está sob uma restrita supervisão de Deus. Em Romanos capítulo 15, versículo 14 a 16, fala sobre prestar contas uns aos outros. Vê só, pessoalmente estou bastante satisfeito com o que vocês são e com o que estão fazendo. Parecem bem orientados e bastante motivados, capazes de guiar e orientar outros. Então, queridos amigos, não tomem minha linguagem ousada e dura como crítica. Porque eu não estou criticando, apenas destacando quanto preciso da ajuda de vocês para levar adiante essa tarefa específica que Deus me deu, esta obra evangélica e sacerdotal de servir às necessidades espirituais dos não-judeus, para que eles possam ser apresentados como oferta aceitável a Deus e se tornem íntegros e santos pelo Espírito Santo de Deus. Aqui ele nos mostra que somos aptos a cuidar uns dos outros. Nós devemos cuidar uns dos outros, prestar contas uns aos outros. Nesse momento, quero de novo lembrar, se você não pausou o vídeo, pause agora. Leia os outros versículos que eu não li e medite sobre isso. Bom, gente, infelizmente, muitos cristãos hoje em dia não sabem o que é discipulado. Acho que discipulado é um momento em uma sala de aula, com muita gente assistindo alguma coisa ou acompanhando algum livro, mas discipulado não é isso. Discipulado é um a um. O discipulado que Jesus nos ensinou é transformar o caráter da outra pessoa, é colocar o caráter de Cristo nela, é conhecê-la. E todo mundo, para discipular, precisa ser discipulado por alguém. Se questione: onde está meu discipulador? Quem é meu discípulo? Pergunte ao seu líder pastoral. Líder pastoral, peça ajuda ao corpo de pastores da igreja, ao corpo de presbíteros, que estão todos ali para lhe orientar, lhe ajudar nisso. Mas é muito importante que haja isso, é uma necessidade urgente. Jesus nos chamou para isso. Discipular é um processo lento e sacrificial. Por muitas vezes você vai ter que abrir mão das coisas que você gosta, das coisas que você quer fazer. Abrir mão do seu tempo, abrir mão de sua privacidade. Mas a gente sabe que morremos para o velho eu. Não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Você sabe que sua vida não é você quem governa, mas é Deus. Então é um privilégio você ter tempo livre. É um privilégio você ainda fazer coisas que você gosta, porque não era para ser assim. Era para você trabalhar integralmente para Deus, como Jesus fez, como Paulo fez, incansavelmente. Era para ser assim. Então não pense que está sendo enfadonho
ou muito cansativo, porque não está. É nossa obrigação, é nosso dever, é muito importante que a gente tenha isso em mente, que aí sim o trabalho vai ficar bem mais fácil e prazeroso. Agora falando em corpo humano, nada melhor do que exemplificar essa aula com RNA e DNA. Nessa figura aqui está mostrando para vocês. Para quem não sabe, isso são ácidos que tem em nosso corpo que contém o material genético da gente, que vai determinar que vamos nascer parecido com nossos pais, vai determinar a cor de nossa pele, nosso cabelo, o jeito que vamos nascer, nós vamos ver um mundo. E aqui tem uma meditação que o RNA seria um relacionamento nutrido em amor, uma simbologia isso. E seria algo para a gente meditar, se a gente está fazendo isso em nosso discipulado. Se é um relacionamento nutrido em amor. É o momento de prestar contas, onde você deve prestar contas a alguém, onde você trabalha por alguém, você investe tempo em alguém. É exatamente isso que a gente precisa. A gente precisa ter em mente esse relacionamento nutrido em amor. Espera-se que o discípulo e o discipulador desenvolvam ao longo dos meses um relacionamento íntimo, um relacionamento informal. É muito importante, mas para isso precisa dos dois lados nutrir em amor, nutrir em perdão, nutrir em respeito. Até chegar ao ponto de você ser o tutor do seu irmão. E não como Caim fez com Abel. Deus repreendeu Caim, Caim foi lá e matou Abel. Enfim, não era para acontecer isso e hoje em dia é muito importante que a gente tenha em mente que somos os tutores dos nossos irmãos. E não competidores, não existe isso. Veja só, você precisa ser discipulador e discípulo. Então você precisa ter em mente qual sua postura ao ser discipulador de alguém e ao ser discípulo de alguém. Aqui eu vou mostrar algumas coisas, vai estar aparecendo aí. A sua postura de discipulador é: eu devo ser responsável pela vida de alguém, mas não ser a muleta de alguém. E se depender de mim, esse relacionamento não vai ser quebrado por futilidade. Você tem que ser a pessoa que diz, não, nosso relacionamento não vai parar por causa de futilidade. E a gente entende que tudo que acontece na Terra é futilidade, gente. Tipo, independente do que aconteça com vocês, é importante que o relacionamento de vocês não se quebre. Só se for algo realmente muito grave e você vai ter que tratar isso com os seus líderes, os seus pastores. Mas se for só porque ele fez cara feia pra você, só porque fofocou de você, vê que coisa fútil, fofocou de mim, nossa, minha vida acabou. Não, tenha maturidade, seja maduro. Quantas vezes não fofocaram de Jesus? Quantas vezes não fizeram cara feia pra Jesus? Duvidaram de Jesus? E ele ainda assim morreu por todas aquelas pessoas. Então é importante a gente ter isso no coração. Se você quer ser parecido com Jesus, então se sacrifique pelos outros, sabe? É importante a gente ter isso em mente, ter isso como postura. Sua postura de discipulador é essa. É importante em sua postura de discipulador você não responder pelas atitudes do seu discípulo. Você não deve responder pela vida dele, tomar decisões pela vida dele. É uma coisa que ele precisa tomar sozinho. No tempo dele, quando Deus colocar no coração dele para ele fazer isso, você não pode insistir em uma coisa, porque senão as consequências vão cair sobre você. E você deve orientá-lo segundo a palavra de Deus, para que ele tome consciência do pecado, tome consciência do erro e comece a andar pelo caminho que você está apresentando a ele, que é um caminho bíblico. E daí as consequências vai ser dele, a responsabilidade é dele. É importante que ele caminhe com as próprias pernas. Por último, sua postura tem que ser essa, e é a mais importante. Você tem que pensar assim, pronto, o meu tempo, o meu investimento, seja de dinheiro para colocar combustível, de ir na casa dele, de ir atrás, de ligar, tudo tem que ser tanto, para honra e glória de Deus, como você tem que ter muito isso em mente, de que sua postura de discipulador é se sacrificar pelo seu discípulo, é amá-lo, é protegê-lo, é cuidar, intencionalmente cuidar da vida dele. Você também, como discípulo, deve ter a seguinte postura: quero aprender, quero confiar e quero entregar as áreas da minha vida
ao meu discipulador. Quero ser orientado por ele, exortado por ele, quero baixar minha cabeça para ouvir. Quero ter comunhão com ele, quero andar com ele e quero ficar perto dele. Vou apoiá-lo quando ele cair, não vou julgar e vou protegê-lo. Porque é uma troca mútua. Do mesmo jeito que seu discipulador está dando sangue por você, você tem que dar o sangue por ele. É assim, é um relacionamento de irmãos puramente como Jesus ensinou. É importante você entender as fases do discipulado. Vai ter a fase do familiarizar-se. Porque é meio difícil, né, a gente chegar assim com uma pessoa que a gente não conhece há tanto tempo e contar tudo da nossa vida. Então vai ter primeiro alguns dias para vocês se familiarizarem, criar confiança. É importante que haja isso. E você, discípulo, deve se permitir a isso. Você precisa abrir sua casa, abrir seu coração, sua vida para se familiarizar com ele. Depois vai vir a parte dos conflitos, onde o seu discipulador vai olhar e vai perceber que tem algumas áreas que você vai precisar mudando e vai gerar conflitos. Mas é importante que haja esses conflitos, é importante que bata de frente com você. Você tem que ter isso em mente. O meu discipulador vai me confrontar e é normal, é importante que aconteça isso. E depois disso é importante também entender que vocês precisam ter momentos de comunhão juntos. Vocês precisam ser amigos, vocês precisam viver juntos, como Jesus fazia, partir o pão, vocês precisam sair juntos, ter momentos de comunhão juntos. Por último, você vai deixando um pouco, ritmando um pouco o discipulado com o seu discipulador, para agora você investir todo o seu tempo e todo o seu gás em um alcance de pessoas. Quando áreas de sua vida foi tratado, você agora começa a correr atrás de novas pessoas, novas almas e resgatar novas almas. Vou recapitular, você se familiariza. Depois tem a parte de conflitos, você precisa ter comunhão com seu discípulo e depois você vai desritimando isso, mas continua sendo discípulo, mas você vai deixando mais tempo agora para alcance de pessoas. Você precisa alcançar pessoas. É esse o intuito do discipulado. Porque senão seria só uma terapia. Mas não é isso. Você precisa ter um objetivo no seu discipulado. Você precisa cuidar da pessoa para que ela cuide de mais pessoas. Você precisa ser cuidado para você cuidar de mais pessoas. É esse o intuito do Evangelho. Vou passar algumas habilidades que você, discipulador, precisa ter. Veja só, você precisa ouvir de forma intencional e com aceitação. Você precisa interceder e clamar a Deus por misericórdia pelo seu discípulo. Do mesmo jeito que Abraão fez com Ló. Lá em Gênesis 18. Você precisa servir de exemplo com amor por Jesus e disposição para servir. Pause o vídeo e leia o versículo 1 Coríntios 4,16. Dê uma pausa, leia e medite aí. 1 Coríntios 4,16. Você também, como discipulador, precisa ter a habilidade de ensinar. Mas é ensinar sobre a vida, entendeu? É ensinar, é buscar essa habilidade, pedir a Deus, porque a Bíblia fala que se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá de bom grado. Então você pede essa sabedoria a Deus para ter essa habilidade de ensinar, porque não é apenas passar um conhecimento, não é ler uma tarefinha, não é ler um versículo, não é sobre isso, mas é ter a habilidade de ensinar. Você deve construir. Olha que pesado, você precisa construir o caráter de Cristo naquela pessoa. Outra habilidade que você precisa ter é envolver o discípulo com outros cristãos. Você precisa criar um novo meio de amizade para aquele seu discípulo. Você não pode discipular uma pessoa que não congrega, você não pode discipular uma pessoa que não quer fazer amizades com pessoas cristãs, mas se essa pessoa que você está discipulando está aberto a ter novas amizades cristãs, então não perca tempo. Pega essa pessoa, leve para os cultos em sua igreja em casa e mude o ciclo de amizades dela, envolva com a igreja, envolva no corpo de Cristo, porque é importante. Se essa pessoa está sendo discipulada, é porque ela quer se envolver no corpo de Cristo. É importante ter isso em mente. E trabalhe com parceria. Conheça as expectativas, faça um acordo de trabalho. Conheça o acordo do discípulo e encontre as pessoas-chave com as quais poderá trabalhar evangelizando. Veja só, é com o seu discípulo que você vai correr atrás de novas pessoas para o reino de Deus. E você com ela vai trabalhar com parceria. Você vai pensar, quem do meu trabalho? Quem da minha faculdade?
precisa ouvir do Evangelho. E vocês juntos vão pensando e vão indo atrás de novas pessoas. E assim o reino de Deus vai se destravando e vai fluindo. A gente precisa fazer isso, colocar isso em prática, gente. É urgente. Concluindo a aula de hoje, a gente viu que discipulado é realmente algo difícil. É realmente algo que vai cansar. As dificuldades vão vir e, de fato, gente, vai ser difícil. Mas não desista nas primeiras barreiras, porque vai ter todo o corpo pastoral, todo o corpo de presbíteros para te dar esse apoio, além do Espírito Santo de Deus, além de Jesus e de Deus. Vai estar todo mundo torcendo por você, todo mundo com você. Não desista do seu discípulo. Não desiste de ser discipulado por alguém só porque seu discipulador pecou. Todo mundo peca, gente. A gente só tem uma certeza nessa vida, que somos todos pecadores e todo mundo vai errar. Então não critique seu discipulador, mas corrija, seja uma correção mútua, um aprendizado mútuo. Esteja com ele e cuide dele também, do mesmo jeito que ele tem cuidado de você. Confie no seu discipulador, confie nele. É muito importante isso, que você medite sobre isso, que você entenda, pronto, faço parte de uma família viva. Eu preciso colocar essas coisas em prática. Agora, no fim desse vídeo, já pensei aí, quem eu vou discipular? Esse ano eu preciso discipular uma pessoa, comece com uma pessoa. Se você já discipulou uma pessoa, por que não duas? Por que não três? Entendeu? Também não passe três para não ficar tão pesado. E é importante dividir o fardo com todo mundo. Treine essas 3 pessoas, porque se você vê a necessidade na sua igreja estar precisando de gente para discipular, então você vai orientar, essas 3 pessoas aqui vai discipular fulano. Anote um papel, como a gente fez em nossa igreja de jovens. Anote um papel, o nome de todo mundo e estabeleça, olha, você que tem mais afinidade com tal pessoa, discipule essa pessoa e seja cuidado por ela. E seja discipulado por alguém também. É muito importante, se reúna com seu líder pastoral, pergunte a ele, você foi chamado para isso, entendeu? Você foi chamado por Jesus para discipular pessoas, é ir pelo mundo e fazer discípulos. Não é só ir por ir passeando pelo mundo, não foi isso. É ir pelo mundo e faça discípulos. Fazer discípulos vai muito além. É muito importante você ter isso em mente, que tenha essa urgência no coração. Discipular é muito importante. Traga a maturidade espiritual para os seus discípulos. Seja maduro na fé e confie no seu discipulador. Você precisa ser essas 2 coisas. Você precisa discipular e ser discipulado por alguém. Então, gente, espero que essa aula tenha sido muito edificante para vocês. Que vocês realmente terminem essa aula com o coração queimando para ir atrás de pessoas e discipular pessoas, ser discipulado por alguém. Cobre isso dos seus líderes pastorais. Peça ajuda às pessoas, porque estão todos para orientar você, para apoiar você. Fiquem na paz, que vocês comentem aqui no vídeo, façam perguntas que eu e Gabriel estaremos respondendo. Comente também aqui no grupo do Facebook, que estaremos respondendo vocês com todo carinho. Compartilhe com seus amigos de sua igreja, coloque esse vídeo no grupo de sua igreja e pergunte aí, quem está sendo discipulado? E durante esse módulo ação, a gente vai aprendendo cada vez mais sobre discipulado. Fique na paz, pessoal. É isso.